Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Pedro Lourenço, que comentou sobre a chegada de reforços para o Cruzeiro na Série A. Ele afirmou que até 15 a 16 jogadores vão chegar no Cruzeiro visando a primeira divisão, então dá para ter uma ideia, né, na reformulação que vai ter gigantesca na Raposa para a próxima temporada, que além disso, do que o empresário falou, ele afirmou que se propôs a ajudar o Cruzeiro em algumas contratações, notícia bem bacana mesmo, e também, no caso, sobre alguns nomes que têm sido especulados no Cruzeiro nesses últimos dias e que podem já estar nessa lista de alvos, né, para o Cruzeiro, contando assim esses 15 reforços e as principais posições que eu vejo, e também o Pedro Lourenço, que o Cruzeiro precisa, né, se reforçar para a disputa da Série A. Mas só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da BetWinner, casa de apostas esportivas, que está com boas cotações aqui, que eu quero destacar o jogo de hoje, entre São Paulo e Atlético Mineiro. No caso, o jogo aí às 9h30 da noite, uma vitória do São Paulo pagando 2,47. Mostrei para vocês super simples como faz essa aposta. No caso aí, uma vitória do São Paulo 2,47 a cada real apostado, um empate 3,5 e uma vitória do rival do Atlético fora 3,12, então tá aí uma cotação bem interessante. E amanhã também com várias partidas da Série A, América Mineiro Internacional, Atlético Paranaense e Goiás, Atlético Goiano e Santos, jogos aí a partir das 4 horas, igual do Atlético Paranaense e do América, e do Atlético Goiano e Santos às 7 horas da noite. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você pegar e começar a fazer suas apostas. Bom, então os supermercados BH aí e o Cruzeiro, que tem, né, no caso um patrocínio master para essa temporada, não ainda tem a certeza que vai continuar para o ano que vem, mas isso não é um problema até mesmo para o Pedro Lourenço, né, que já falou assim, no caso, sobre a excelente relação que ele tem com o Ronaldo, e justamente por ele ser um cara bem próximo, tem uma boa relação até mesmo para saber os bastidores do Cruzeiro para a próxima temporada. Deu uma informação aí que quase ninguém estava sabendo, eu vi essa informação pelo Globoesporte.com e pelo Super Esportes, que no caso ele falou que o Cruzeiro deve contratar de 15 a 16 jogadores para a Série A do ano que vem. Até o empresário aí, dono da rede de supermercados BH, disse que teria a condição de ajudar o Cruzeiro financeiramente na montagem do elenco para 2023, mas ele acredita que não vai precisar, tá? Agora eu vou comentar um pouco mais sobre isso. E, enfim, ele disse que a respeito dessa montagem de elenco, ele já falou o seguinte, abre aspas, eu acredito que não vai ser preciso fazer um aporte financeiro, pois a Sociedade Anônima do Futebol é muito capacitada para fazer um bom trabalho. Eu ofereci um dinheiro no ano passado, mas o Pesolano não quis o jogador, por achar que não encaixava e pegou mais pelos, no caso, operários, como se fossem os jogadores com salário mais baixo, né? Eles não falaram comigo de jogadores, mas estão montando um time e vão contratar quase uns 20 jogadores que estamos precisando, fecha aspas, disse em entrevista à Rádio Itatiaia nessa última terça-feira, né, dia 1º, já pela manhã. Então, no caso, quase 20 jogadores que o Cruzeiro deve contratar para o próximo ano, e isso mostra o limpa que o Cruzeiro vai ter no seu elenco. Até chegar a falar aqui com vocês que, na minha visão, dos jogadores que estão jogando no time principal, né, tirando os jogadores da base, por exemplo, eu acho que só uns 6, 7 no máximo ficam para o ano que vem, então sim de se esperar uma limpa bem grande no elenco do Cruzeiro. Além disso, ele comentou um pouco sobre a volta do Cruzeiro à Série A e sobre a capacidade, né, da SAF, que ele sempre elogiou bastante a gestão também do Ronaldo. Ele falou o seguinte: o importante é que a diretoria tenha consciência, né, de que nós temos que ter jogadores. Uma coisa é a Série B, uma outra coisa é a Série A. Então tem que mudar e vão vir muitos jogadores sim. Eu estou sempre à disposição para o que precisar, mas acho que não vai precisar porque o Ronaldo vai dar conta tranquilamente. Fecha aspas. Então assim, ele falando, né, que se o Cruzeiro tivesse interesse em uma ajuda aí financeira, certeza que o Pedro Lourenço estaria disposto a ajudar. E eu fiquei surpreso, né, com essa fala dele de que ofereceu um jogador no ano passado, mas o Pesolano não quis o jogador. Foi a fala aí que ele disse. Será que, né, que ele tentou oferecer ao clube? Enfim, fiquei bem surpreso com essa declaração. Ainda na visão aí do Pedro Lourenço, o Cruzeiro precisa assim de alguns reforços pontuais nessas posições, que seriam na zaga, no meio de campo e também no ataque. Eu vejo que no ataque mais ele para as pontas, tá? Na opinião do empresário, as principais, né, reforços devem vir justamente para essa posição. Ele falou o seguinte: nós precisamos de uns 15 jogadores, né? É isso que eu falo com o Ronaldo e com o Gabriel Lima, a realidade é essa. Agora eu vou esperar eles contratarem e eu sei que eles vão contratar 15 ou 16 atletas, mas precisamos, né, nós aí de zagueiros, meio-campistas e atacantes. Então foi essa fala
do Pedro Lourenço. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você concorda, discorda, enfim, eu vejo que é uma lista bem grande de atletas e lembrando, né, vários nomes do Cruzeiro já indo antes no mercado desde o mês de outubro em busca de contratações. O único oficial até aqui foi o zagueiro Neres, chegando do futebol dos Emirados, que o Cruzeiro não quer, né, entrar ali no mês de dezembro, a partir de dezembro, janeiro, né, que aí começa um leilão por jogadores. Eu acho que o Cruzeiro vai montar o mais rápido possível o seu elenco, com alguns anúncios sendo oficializados, no caso já nesse próximo mês de novembro. Enfim, quero saber a sua opinião sobre essa declaração então do Pedro Lourenço e agora falar um pouco sobre alguns nomes que têm sido especulados. Será que poderiam ser nomes viáveis, boas alternativas? Enfim, quero trazer aqui, se não me engano, foi os 12 nomes até aqui especulados no Cruzeiro, se seria uma boa opção ou não. Bom, então vamos começar essa lista de jogadores que até aqui já foram especulados no Cruzeiro. Primeiro quero começar aqui o Agustin Almendra, jogador de 22 anos de idade, meia que seria aí, no caso, uma opção livre no mercado e justamente uma situação que eu vejo que o Cruzeiro deve buscar reforços assim no mercado, né? Jogadores em fim de contrato, promissores e que poderia chegar ali para ter um papel protagonista no Cruzeiro. O Almendra, que de acordo com o Nicola, negocia com 2 clubes no Brasil, onde ele foi oferecido nesse último mês, que seria o Botafogo e também o Cruzeiro. Como o contrato dele com o Boca Juniors já está se encerrando, falta menos do que 6 meses para o fim do contrato, ele já pode assinar, né, um pré-contrato com qualquer outra equipe e até mesmo o Boca Juniors não faria muita questão de o Cruzeiro querer ele no dia 1º de janeiro já para a pré-temporada, né? Eu acho que o Boca Juniors também liberaria tranquilamente o jogador. Então, ele que tem 22 anos de idade, jogador que tem muito altos e baixos, e o problema do Almendra é que ele tem muitos problemas fora de campo, né? Um cara aí que já deu muito trabalho pro Boca Juniors e é uma coisa que preocupa, assim, vários outros times que ele foi oferecido no Brasil, né? Igual o São Paulo, o Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, mas sempre essa questão aí acaba meio que prejudicando o jogador, e o Ronaldo tenho certeza, né, que se for fazer a contratação, tá muito ciente disso. Na atual temporada, apenas 2 partidas, o último jogo dele foi em fevereiro desse ano e, no caso da temporada anterior, de 2021, 33 partidas, 4 gols, 2 assistências. Eu achei um bom nome também para essa posição, apesar dos problemas, né? E só lembrando, o salário dele no Boca Juniors, de acordo com o Nicola, seria ali de 30 a 40 mil por mês, que é um valor baixíssimo, né, comparado com a nossa realidade aqui no Brasil, que até no Cruzeiro na Série B, vários jogadores reservas da Raposa ganhavam mais do que isso na competição. Então, se viesse para vir no Brasil também, não acho que pediria um salário surreal, né? Acho que no máximo 150, 160 mil por mês, o Cruzeiro conseguiria pagar tranquilamente assim para o jogador. Outro aqui nesse vídeo, o lateral esquerdo aí, o Paulinho, jogador de 27 anos, que foi especulado nas últimas semanas, né? No caso, no Cruzeiro, ele que joga lá no Midland da Dinamarca, eu já trouxe vídeo aqui no canal comentando sobre ele, jogador que surgiu na base do Bahia, né, no Santo André, passou também no Santos e foi vendido ao futebol lá da Dinamarca em 2019 por 3,5 milhões de reais. De acordo com o Transfer Market, ele está avaliado ali próximo da casa dos 10 milhões atualmente e realmente tem sido titular lá na equipe da Europa, conta até aqui com mais de 112 atuações, com 3 gols marcados e 7 assistências. É um lateral esquerdo bem veloz, realmente gosta de chegar ali em profundidade, mas eu vejo que por ele ter um contrato bem longo, apesar do desejo dele de voltar ao Brasil, tem contrato longo e o Midland não teria interesse em emprestá-lo ou algo nesse sentido, tá bom? Outro aqui nesse vídeo, que também foi especulado, outros 2 do Ituano, né? O Bernardo Chapo, zagueiro de 23 anos, ele que, no caso, tem feito uma excelente Série B pela equipe, no ano 33 partidas, 3 gols, todos eles na segunda divisão e uma assistência. Jogador que inclusive jogou, né, contra o Cruzeiro no Mineirão, ele jogou aí no caso os 90 minutos, no empate em 1-1, realmente um bom zagueiro, né, tem 1,93 m de altura, acho que poderia ser uma boa opção para ser um reserva imediato, por exemplo, na zaga. Não acho que o Cruzeiro trazendo um jogador que foi bem na Série B para jogar a Série A. Não acho que seria isso, mas, por exemplo, não temos garantia de que o Zé Ivaldo vai continuar. O Eduardo Brock mesmo deu uma entrevista falando que tem propostas do exterior, então não está nada, né, assegurado. Eu acho que tirando o Oliveira, não tem ninguém, e o Neres, né, que não tem ninguém assim que está muito assegurado para o ano que vem, e eu acho que o Bernardo seria uma boa opção. Eu só não consegui achar até quando que vai o contrato dele com a equipe do Ituano, mas eu acho muito difícil estar em reta final de contrato, até porque desde o ano passado ele já vinha se chamando a atenção, onde havia feito pelo profissional no seu primeiro ano, né, jogando com frequência, fez aí 17 atuações, um gol marcado, mas vai lembrar que ele começou a jogar profissionalmente desde os seus 18 para 19 anos, lá em 2018, ainda pelo time do Ituano, né? Então, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre o Bernardo, né, se você já tinha ouvido falar a respeito do zagueiro. E outro aqui do Ituano também, o Gabriel Barros, atacante de 21 anos, que joga como um ponta esquerda, né? Seria ele uma opção
de velocidade e realmente tem bons números até aqui pelo Ituano, contando Brasileirão, Série B e também do Campeonato Estadual. Tem 34 atuações, 6 gols marcados e 2 assistências. Não é aquele cara com 18, 19 anos de idade, já está aí com 21, mas eu acho que, dependendo das condições, poderia ser um bom negócio. Ele que surgiu muito bem na base do Ituano, por exemplo, em 2019, né? Fez 2019 e 2020 pelo time de base, fez ali 28 gols, 28 jogos com 5 gols e 6 assistências e surgiu muito bem no Ituano, no time do Paulistão de 2020. Ele fez 14 jogos e 4 gols e aí foi pro Flamengo. Pelo Flamengo jogou apenas 4 jogos no time principal e ficou mais na base, né? Na base mais de 50 partidas, com 6 gols e outras 4 assistências, não chamou tanta atenção assim e acabou sendo devolvido. O Flamengo que tinha pagado algo próximo de 300 mil reais pelo seu empréstimo e ainda assim ficou com 10% de uma venda futura do jogador. Então vamos ver, né? De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado em 5 milhões de reais. Não sei se o Cruzeiro estaria à disposição, né, de fazer um investimento no jogador ou se seria melhor, por exemplo, pegar, né, o atleta por empréstimo. Indo para a reta final aqui do vídeo, tem mais um que foi o meio-campista Gustavo, né? É ele que, no caso, comentei aqui com vocês no último domingo, que foi um dos nomes especulados. Ele que surgiu muito bem no Sport na Série A do ano passado, no Sport de Recife, fez 40 partidas, 2 gols e 4 assistências e foi negociado com a equipe do Al Ahly, lá dos Emirados Árabes. Está lá há quase um ano, basicamente, né? Saiu no mês de janeiro desse ano e foi, no caso, pela equipe dos Emirados. Tem até aqui 15 atuações, 3 gols e 2 assistências. Eu acho um bom nome, mas esse aqui eu acho que realmente pode descartar, porque foi vendido, né, por 15 milhões de reais. Foi a maior venda do Sport aí recentemente. E por conta dele estar sendo titular lá pela equipe, eu acho bem complicado de imaginar a sua contratação. Até porque, no caso, na temporada anterior foi muito bem. E nessa atual temporada que começou no mês de setembro, né, lá nos Emirados, ele fez até aqui 2 participações e foi nas 2 como titular. Então eu vejo que é um jogador muito bom. Até achei interessante o Cruzeiro demonstrar interesse na sua contratação, mas para falar a verdade, pensar, né, numa contratação do atleta, eu acho bem difícil nesse momento. E o outro aqui também, para terminar, da lista de jogadores que foram especulados aqui no Cruzeiro e que realmente tiveram uma procura, é no Juninho Capixaba. Ele que tem 25 anos, contrato final com o Grêmio e está emprestado ao Fortaleza. Tá acabando o vínculo dele com o Grêmio até o final de 2022 e emprestado ao clube lá do Ceará. Tem até aqui 55 partidas, 3 gols e 8 assistências, números bem bacanas, né, por ser um lateral esquerdo, e é o melhor ano dele em questão de participação em gols até aqui na sua carreira. Basicamente desde 2018, ele tá 2019, desde quando chegou no Grêmio e foi depois para o Bahia, 2 anos e agora no Fortaleza, sempre atuando um lateral muito ofensivo, né, que gosta de chegar dentro da área. Nas últimas 3 temporadas mesmo foram no total 105 partidas com 8 gols marcados e 24 assistências, números bem interessantes. Eu acho ele a cara do estilo de jogo do Pesolano. Eu só não acho que compensaria se fosse para ele ser contratado num preço muito caro, né? Porque em várias questões ele cabe nesse estilo de jogo do Cruzeiro, né, do Paulo Pesolano. Ajuda também porque ele tem apenas 25 anos e é um lateral esquerdo, né? Porque o Cruzeiro não deve contar com o Matheus Bidu e ele está em final de contrato. Mas ele tem um interesse assim do Fortaleza, que tem interesse nele, e de outros times da Série A. Então eu espero que o Cruzeiro, se for para contratá-lo, contrate antes do que virar um leilão, né? Ficar ali pagando um salário altíssimo, sendo que poderia contratá-lo antes, né? Em um pré-contrato, um valor muito mais baixo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você concorda ou discorda a respeito desse tópico. E o último aqui também, que eu nem vou comentar muito, porque eu já trouxe no vídeo de ontem e no de domingo, que é no caso do Marinho, que foi especulado junto com o Everton Ribeiro. Caso você queira saber um pouco mais de informação do jogador, eu vou deixar na tela final desse vídeo o vídeo que já trouxemos aqui no canal. E os outros dois que eu acho que o Cruzeiro pode sim ficar de olho, o primeiro aí, o Lucas Romero, que não seria fácil, mas como ele está em fim de contrato e sempre demonstrou interesse em voltar ao que é o clube, ainda mais com essa ajuda que o Pedro Lourenço disse, que se o Cruzeiro precisar pode contar com ele, eu acho que seria uma baita opção. Por quê? Porque ele está com o contrato se encerrando no mês de junho de 2023, então o Cruzeiro poderia assinar um pré-contrato no início de janeiro para ele chegar no meio da Série A, né, para a Raposa. Eu acho que seria um baita nome. Atleta que nesse ano pelo Independente tem 43 partidas, 3 gols e 4 assistências. Eu acredito bastante que poderia ser um bom nome para a próxima temporada. Assim também como o Diogo Barbosa, ele que está com 30 anos, um pouco mais experiente, tem contrato com o Grêmio ainda por mais uma temporada. E isso acaba facilitando um pouco as coisas, porque ele tem um salário muito alto.
próximo dos 400 mil por mês. Eu acho que no máximo o Cruzeiro pagaria ali 200 mil para um jogador. Mas, por exemplo, o Grêmio compensa mais para ele ficar com o Diogo Barbosa por terceiro ano consecutivo sendo reserva, ganhando isso tudo, ou, por exemplo, emprestar para o Cruzeiro, mesmo que o Grêmio pague uma parte, e ter o jogador jogando com mais frequência e acabar logo esse vínculo dele, sem ter que ficar pagando 100%, né, dos seus vencimentos. O último ano que o Diogo Barbosa foi titular foi em 2020, ano passado fez apenas 28 partidas e nessa atual temporada, mesmo na Série B pelo Grêmio, apenas 26 jogos e 2 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você achou desses, no caso aí, 11 nomes, né, até aqui sendo especulados no Cruzeiro? Quem que você aceitaria na Série A do ano que vem? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós aqui a chegar a essa marca de 40 mil inscritos no canal do Cruzeiro News até o final do ano aqui, né? Falta um pouco mais do que 3 mil inscritos e 600, então contem com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar também o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!